Evandro vai dar uma aula aqui e vai mostrar a gente a importância do risco cirúrgico. Muito obrigado a ele novamente, a atenção e a presteza de vir aqui na nossa reunião. Primeiro, é uma honra e um privilégio, né, poder estar conversando com colegas, né, e, obviamente, com o meu amigo pessoal, Dr. Jefferson, sobre um tema absolutamente importante e estratégico. Né? Está aqui a Natália, que é residente de cardiologia da UF, né, R1, e, obviamente, no passado, né, os pacientes faziam risco cirúrgico e saíam com uma lista de exames para fazer. E, às vezes, uma cirurgia de catarata ia levar a um cateterismo cardíaco. E, obviamente, as coisas que, efetivamente, a gente coloca como hoje, né, são os pontos novos dessa nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela vem trabalhando, né, sobre o tema risco cirúrgico cardiovascular e, obviamente, promovendo um grande empoderamento do médico de família, do médico que está próximo ao paciente, ao clínico, né, justamente para que a gente possa enfrentar um problema que o Brasil está enfrentando, que é o quê? Reduzir as filas de cirurgia. E um dos gargalos da fila de cirurgia é o tal do risco cirúrgico e um eletrocardiograma que as pessoas muitas das vezes querem que aconteça, né, para qualquer tipo de cirurgia, que é um baita de um equívoco. Mas que hoje, né, se a gente olha, né, Natália, 15 milhões de pessoas em 2025 fizeram cirurgia, não cardíaca. Ou seja, eu diria para vocês, 10% de uma população como nossa de Niterói fez cirurgia. Então, vocês imaginem o exército de pessoas que movimentam hoje a saúde pública e privada atrás de um papel para liberar para fazer a cirurgia. Então, isso hoje é pensado de uma maneira diferente. Né? Por quê? Com raras exceções, a fazer, né, um tratamento, né, como revascularização ou operar o coração, seja por angioplastia ou por cirurgia, né, percutânea, isso muda o desfecho do paciente. Então, é claro que às vezes a gente tem a chance de pescar um paciente no risco cirúrgico que não está indo corretamente ao cardiologista. Isso às vezes acontece. Mas uma coisa importante é que esse momento servir para o quê? Para uma mudança, né, justamente na trajetória do paciente. Mas isso é um pouco a exceção. A maioria dos pacientes, a gente enxerga o risco cirúrgico como uma atividade que precisa da liderança médica, principalmente daquele que está próximo ao paciente. Então, essa é uma mudança importante. O empoderamento do médico que está no primary care, não é? Para resolver o problema do paciente. E, obviamente, direcionar os casos complexos para o cardiologista. Aí sim, precisa de cirurgia cardíaca, de angioplastia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa, essa aqui é uma jovem de 70 anos, hipertensa, diabética, assintomática, que veio fazer um risco para cirurgia de catarata. O que você faria, Natália? Liberaria ela? Pediria que exames para essa senhora? Pediria um eletro, um exame laboratorial de sangue, considerando que o risco dela é um risco baixo. Uma cirurgia também não. Então, isso é uma coisa importante. Não é? A cirurgia por que a gente vai ao cardiologista? Porque as complicações em cardiologia, elas que são as condições que matam o paciente no pós-operatório.
Quando o risco da cirurgia é menos de 1% de matar e levar um infarto, um edema agudo de pulmão, é considerado cirurgia de baixo risco. Quando você tem isso acima de 10%, alto risco. E entre 1 e 10% é o quê? Intermediário risco. Então tem 3 tipos de cirurgia. E também os pacientes são separados em pacientes de alto risco, intermediário risco e baixo risco. Essa cirurgia, a Natália foi na mosca. Essa é uma cirurgia o quê? De baixo risco. O que ela precisa para ser operada? Nada. Nenhum tipo de exame. Nem eletro. Ou seja, quando se testou isso e publicou no New England Journal of Medicine, fazer exames e colocar cardiologista e fazer eletro e fazer... Sabe o que aconteceu com os doentes? Tiveram mais agravo, morreram disso, retardaram a cirurgia. Então, aqui a gente tem muita certeza que ela precisa o quê? Vai com Deus. É claro que é diferente de uma cirurgia na câmara posterior. Você ter, obviamente, uma vitrectomia, uma cirurgia de retina, né? Uma cirurgia de glaucoma. E é óbvio que é diferente do paciente estar com angina, o paciente está com obviamente, alguma condição grave do coração. Mas a primeira coisa importante nessa diretriz é cirurgias de baixo risco, uma exérese de uma verruga, não é? Uma endoscopia digestiva pode ser o quê? Liberada sem o quê? Sem exame. Essa é uma mudança importante, não é? Isso tem respaldo, isso está lá, as recomendações de quando a gente faz eletro. É claro que se ela tivesse uma frequência cardíaca de 30, não é? Eu vou examinar essa paciente, não é? Obviamente eu vou usar um colírio tópico. Se ela tiver um bloqueio atrioventricular e um BAV total, ela pode ter uma complicação. Mas a história e o exame clínico resolve a vida dessa paciente, tá? Bem, a segunda, Natália, é esse aqui. Um homem hipertenso, com infarto, com angioplastia e um uso de aspirina e clopidogrel, com dor abdominal. E tem uma história de úlcera gástrica. E o exame físico na emergência é irritação peritoneal e pneumoperitônio. Jefferson, o que a gente faz com esse paciente? Dor abdominal, irritação peritoneal e pneumoperitônio. Exatamente isso. Pensou, mas não falou. Ou seja, opera imediatamente. Tem que catar cardiologista, pedir risco por telemedicina. Aqui tem uma emergência médica. Aqui não tem que perder tempo com o quê? Com bobagem. Nenhum médico vai mudar a rota desse paciente. Ou se ele levou um tiro. Aqui, essa emergência é o quê? Vão para cá, vão imediatamente para a sala. Operar esse cara. Não tem que preocupar em risco cirúrgico, fazer eletro, 12 derivações, pedir um ecocardiograma, é botar o cara na sala. Vocês estão percebendo o extremo um extremo e o outro extremo? É claro que aqui o médico de família, o máximo que ele fez foi o quê? Identificar que o indivíduo está com uma dor abdominal, tem uma úlcera gástrica, tem irritação, vai para a emergência e já vai, olha, vamos operar esse cara. O terceiro caso, Natália, essa mulher aqui. Lê para mim. Mulher, 70 anos, obesa, hipertensa, tabagista, sedentária, cansaço ao subir um lance de escada. No momento, atendida com fratura de colo de fêmur e uso de anticoagulante oral e apresentando sinais de insuficiência cardíaca. Quando? Acabou de ter uma queda e fraturou o fêmur. O que você faria? Tem uma fratura, A cirurgia é uma cirurgia de alto risco? Não.
uma cirurgia de moderado risco. Mas a paciente, o problema é a idade ou uma condição cardiovascular descompensada, que é a suspeita de insuficiência cardíaca. Então essa paciente ela vai precisar do quê? Fazer um ecocardiograma. A cirurgia de colo de fêmur tem que operar o quê? Hoje? Não. Nas primeiras 6 a 12 horas. É o que a gente faz hoje. Mas esse tipo de paciente, existe uma coisa importante, que se a gente ficar atrasando esses pacientes mais do que 48 horas, a gente mata esse doente. Morre. Então a gente tem uma condição que a gente tem um tempo, Natália, de 24 a 48 horas para acertar essa paciente, que é botar no CTI, né? Tratar a insuficiência cardíaca descompensada, pedir o ecocardiograma e, obviamente, melhorar essa paciente para em 48 horas estar operando o fêmur. Aqui o cardiologista tem que vir para a cena do crime, porque vai precisar do quê? De um cuidado de um especialista junto com a equipe da cardiointensiva ou da terapia intensiva. Então, esse é um... Quantas mil cirurgias o Brasil faz hoje, né? Por ano de colo de fêmur? Alguma coisa, Natália, próxima a 150 mil pessoas que fazem. Isso é comum demais. Você vai ser muito chamada, doutor Pedro, para dar esse risco. Se realmente tiver tudo bem, eu não tenho que atrasar a vida dela pedindo ecocardiograma, nem ficar pensando em fazer eco de esforço, cintilografia. Agora, se ela tiver com angina, se ela tiver com a pressão arterial acima de 180 por 110, se ela tiver com dispneia e falta de ar, se ela tiver com arritmia, como a fibrilação arterial com 120 de frequência ou mais, aí o que eu faço? Aí eu tenho essa janela de quê? 48 horas para arrumar esse paciente. E essa paciente tem que passar o pós-operatório durante 72 horas numa terapia intensiva, porque ela pode ter uma síndrome chamada injúria pós-miocárdica pós-cirurgia, que não é um infarto, mas aumenta a troponina cardíaca, e esse paciente tem que ser tratado e acompanhado posteriormente com o cardiologista, e obviamente tem que ser cuidado desse paciente. Então, aqui sim, aqui entra o cardiologista. Aquelas outras duas situações, não. E se tiver um fêmur, não é? É claro que aos 70 anos de idade vai precisar fazer um eletro, obrigatoriamente. Não é? Isso é obrigatório. Mesmo não tendo sintoma nenhum, mas não precisa de eco, não precisa de cintilografia, vai fazer um eletrocardiograma, vai ver se a pressão está normal, o clínico ou o cardiologista vai liberar a cirurgia de colo de fêmur. Basicamente isso. Por quê? Porque esse paciente tem uma condição que é tempo dependente. Então existem cirurgias, como vários tipos de câncer, que é tempo dependente. Você não pode passar mais do que 4 semanas para operar, porque um adenocarcinoma, um sarcoma, um câncer invasivo, em 4 semanas, acaba a vida do paciente. E você fizer uma angioplastia, colocar um stent, você vai ter que aguardar o quê? 4 a 6 semanas para o stent poder ser parado ou diminuído o clopidogrel para poder fazer a cirurgia. Então é por isso que a gente não fica, atrasando cirurgia, salvo se condições cardíacas importantes, que eu vou mostrar para vocês, elas estiverem no momento do crime descompensado. A outra situação é esse homem aqui. Natália, o que a gente faz com esse homem aqui? Fala, mestre. Aquele paciente anterior tinha uma outra coisa que eu acho que você não citou, que ele usava anticoagulante. Isso, boa. Aqui a gente vai ter o quê? Que vai ter que antagonizar esse anticoagulante, né? Se for o caso de vitamina K, a gente pode fazer um antídoto, né? Pode fazer protamina, se for um DOAC, 48 horas resolve. Brilhantemente lembrado pelo utilizador de DOAC, né? Os neurologistas hoje têm mais experiência em anticoagulação e esse inferno que é muitas das vezes controlar pré-operatório.
não é? Você tem que suspender, não é isso? Então isso é uma coisa importante. Muito bem lembrado, Jefferson. Ainda bem que ele não fez cardiologia, né? Eu não ia sobrar doente para mim. Mas percebe, Natália? Você vê a importância, não é? Não é? Aqui ele está preocupado com uma complicação hemorrágica, está certo. Aqui a gente liberou o paciente de imediatamente? Não. A gente o quê? Esperou o anticoagulante passar, compensou a insuficiência cardíaca e mandou o paciente operar. Ok? Muito bem. É claro que procedimentos dentários, a gente usa a amoxicilina, 2 gramas, 1 hora antes, não é? E óbvio que é muito importante a gente utilizar isso, né, na prevenção de endocardite nesse grupo de risco. Só uma dose, 1 hora antes. A gente usa o NT-proBNP quando o paciente tem dispneia, tem suspeita de insuficiência cardíaca no pré-operatório, e obviamente o paciente pode ter, durante o pós-operatório, dor no peito e aumento de enzima, ou ter aumento de enzima sem dor no peito. Existe uma condição que muitas das vezes o infarto intraoperatório de cirurgia não cardíaca, ele pode ser decorrente de aumento do duplo produto, hipertensão arterial e, obviamente, anemia, mais do que um infarto do tipo supra-DST. Então, o que é importante? É que essa síndrome da injúria pós-cirurgia não cardíaca, ou pós no período perioperatório, é uma condição que cada vez mais a gente identifica, mesmo sem ter uma oclusão de artéria. E é claro que essa diretriz chama a atenção da importância da gente guardar e ter atenção para não pedir exame demais, nem atrapalhar a vida do paciente. Agora, é uma diretriz nova, ela surgiu há 1 ano atrás, em 2024. Agora, ela precisa ser o quê, sabe, Natália? Ela precisa ser lida pelos colegas e virar protocolo local. Então, tem que fazer um protocolo local e mostrando aos anestesistas, vocês podem ter certeza, o anestesista sabe disso. Os anestesistas estudam muito, são absolutamente muito bem formados, não é? Então não é desconhecimento, é muitas das vezes a falta de protocolos. A gente criar protocolo para não colocar o paciente com 70, 80, 90 anos, esperando o eletrocardiograma e um parecer de um cardiologista numa fila esperando 6 meses de uma coisa que não muda, pelo contrário. Os dados é que às vezes atrapalham, não é? E obviamente às vezes nesse período o paciente tropeça, cai e quebra o fêmur, porque não enxerga. Então a gente tem algumas coisas que nós estamos mudando. A medicina mudou. A gente sabe que fazer cateterismo e angioplastia e revascularizar o coração só serve para quem é muito sintomático ou que foi identificado numa avaliação criteriosa ser um indivíduo que tem uma isquemia importante. Aí sim, esse indivíduo se beneficia de fazer um procedimento, né, seja cirúrgico, seja angioplastia, e obviamente às vezes isso, e aí a gente vai ter que ter um período que ele não pode suspender a dupla antiagregação, porque se eu suspendo o clopidogrel e aspirina com menos de 30 dias de uma angioplastia, esse paciente tem um risco de ter um infarto com uma mortalidade que pode chegar a 30% a 50%. Então, o que eu vim trazer para vocês é que isso não engessa a prática clínica. Isso é uma bússola para orientar aquilo que no passado, o quê? Era fonte de calor entre anestesiologistas, clínicos gerais e, obviamente, cardiologistas. Não é porque os cardiologistas já sabiam que o impacto, não é, nosso para determinados tipos de paciente, tipos de cirurgia, é o quê? Nenhum. E a gente pode o quê? Prescindir, fazer isso. E é claro que a qualidade da medicina de família hoje é resolver na ponta. E para isso a gente precisa fazer o quê? Criar protocolos. A partir de quê? De diretrizes de sociedades médicas. Aqui participou anestesiologistas, cardiologistas, clínicos, e isso tem que ser implementado. Então hoje no Brasil existe uma coisa importante que é a ciência da implementação. Precisamos criar protocolos
não é? Porque com 15 milhões de cirurgias não cardíacas, vocês podem ter certeza, não tem jeito de 15 mil cardiologistas no Brasil cuidar desses pacientes sem gerar fila. Não é? Não tem sentido. Não é? E, obviamente, são muitas árvores de eletrocardiograma que não precisa ser o que é feito, porque não muda o cuidado do paciente. Agora, outros pacientes, a vida deles muda. E, às vezes, a gente consegue recuperar o paciente, trazer o paciente de volta para o cuidado clínico, porque, às vezes, ele descobriu, na fratura do fêmur, que tem uma estenose aórtica grave. Então, eu vou ver uma paciente que me procurou há algumas semanas, que tem uma estenose aórtica grave, ela teve uma fratura de colo de fêmur, e pode ser que essa fratura do colo de fêmur tenha sido por uma síncope causada pela estenose aórtica grave. Olha que coisa interessante. E, obviamente, para você poder mudar a sobrevida do paciente, ela hoje, né, ela tem que ser abordada da válvula aórtica, mesmo sem muito sintoma. Então, no passado, a clínica era soberana. Isso é uma bobagem hoje. Hoje o que é soberano é o raciocínio clínico. E o raciocínio clínico em cima de quê? De evidências científicas e o quê? E algoritmos e protocolos. Isso é o que muda a prática clínica. E quando a gente dá rosuvastatina, atorvastatina, principalmente em cirurgias vasculares, a gente reduz evento cardiovascular. Beta-bloqueador, por exemplo, a gente nunca começa 7 dias antes, mas a gente nunca suspende durante o PER e pós-operatório, porque protege evento. Olha que coisa interessante. No passado, a gente tinha dúvida se ECA ou BRA era para suspender antes de operar. Bobagem. Mantenha. Percebe? E aí, o que às vezes, muitas vezes acontecia era que a pressão escapava e o paciente não conseguia operar porque alguém descobriu que ele tinha pressão alta, estava com a pressão alta. Hoje a gente só não opera o paciente que tiver mais de 180 por 110, visto algumas vezes, porque às vezes isso é uma causa de barrar uma cirurgia e muitas das vezes foi porque o paciente suspendeu os remédios inadvertidamente, não é? Então a gente vive uma boa revolução em relação ao risco cirúrgico, porque se tornou um problema de saúde pública global, o risco cirúrgico. Com o envelhecimento populacional, você imagine, talvez 10% da população de Niterói opere de catarata a fêmur todos os anos. E se eu não tenho protocolo, cada um faz de uma maneira. E aparece às vezes uma cultura oral que alguém cria, que proíbe que faça alguma coisa, por falta de a gente ter um protocolo nosso. Temos que ter protocolos. Protocolos são guias clínicos, guias norteadores, e implementar. A boa notícia é que eu liguei hoje para o Alain, a última vez que eu estive aqui falando sobre ciência cardíaca, sobre BNP. O BNP é muito importante e, obviamente, a troponina também é muito importante. Vocês viram ali. Então, muitas das vezes, o pré-operatório, o paciente tem uma dispneia e não tem nenhum outro sinal de edema, nada disso, você dosa o BNP. E, às vezes, o BNP está o quê? Normal. Então, aquele sintoma não é por insuficiência cardíaca. E, às vezes, eu não tenho acesso ao ecocardiograma. E, às vezes, aquilo dificulta uma cirurgia, uma colecistectomia, por exemplo, uma cirurgia de médio risco, não é? Então, é muito importante que biomarcadores nos ajudem a guiar o cuidado clínico desses pacientes. Então, aqui são 40 e poucas páginas que devem ser degustadas e, obviamente, é fundamental, não é? Então, mais do que prova de OAB, é a gente desenvolver no nosso dia a dia ferramentas que funcionem e mensurar se isso melhorou a vida do paciente, operou mais gente, teve menos tempo esperando e, obviamente, evitando que pessoas fiquem esperando o quê? Com cirurgia tempo sensível, como muitas formas de câncer, e, obviamente, como essa que eu falei, no colo de fêmur, não é? Que muitas das vezes leva o paciente a ter eventos
infecção, escara, esperando alguma coisa que não muda a vida dele, tá? Então, quero agradecer muito ao meu amigo Jefferson, né? E só dizer a vocês, espero que eu tenha ajudado e não confundido vocês. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria fazer duas perguntinhas rápidas aqui para o doutor Evandro. Eu vejo no dia a dia muito cirurgião com medo de antiagregante plaquetário. E o doente está tomando aspirina, clopidogrel, não opero. Tem que suspender os remédios para cirurgia. Às vezes alguns colegas têm que esperar uma semana. Eu tenho que esperar um mês. Tem um colega meu que é um anestesista do Rio, que faz infiltração peridural muito bem em doentes com hérnia de disco, estenose. Ele não faz infiltração de jeito nenhum, não adianta. Ele já tem até tem mais de 70 anos, e ele não faz infiltração se o doente estiver usando antiagregante plaquetário. Então, eu queria perguntar ao Evandro o que ele acha em relação a isso. E já tem colega hoje que não ignora isso, opera na vigência do antiagregante. Mas tem colega que tem um medo danado de operar os doentes em uso de antiagregante. Depois tem uma segunda pergunta depois. A coisa mais importante que tem é que o paciente que é um vasculopata, seja por AVC, seja por doença aterosclerótica coronária, seja essa aterosclerose vista em algum local no ultrassom de carótida, ele não deve ir a procedimentos, né, suspendendo os antiagregantes. A única coisa que você suspende é quando você tem o quê? Uma cirurgia no sistema nervoso central, uma cirurgia na medula, né, na câmara posterior do olho, né, na retina, né, que aí você faz um balanço para suspender a antiagregação. E a gente sempre suspende o clopidogrel. A aspirina, né, principalmente um cardiologista hoje usa muito 81 miligramas. É muito bem tolerado, embora possa ter um aumento do sangramento cirúrgico não fatal. Claro que vai haver algum aumento do sangramento, mas é não fatal. E, obviamente, não é? Agora, a oclusão do stent é fatal. Então, a gente cada vez mais opera, não é? Cirurgia de catarata, não é? Cirurgia, colistectomia, a gente faz tudo, até opera câncer, o paciente com antiagregação. Então, as cirurgias vasculares, não é? A gente, obviamente, tem que parar o antiagregante, as cirurgias neurológicas, não é? Vasculares grandes, e, obviamente, alguns tipos, em algumas localizações, que o sangramento ativo, não é? Isso pode levar a gente a suspender. Então, a nossa preocupação na cardiologia não é o sangramento. Nós não temos medo de sangramento. O que nos faz ficar desesperado é a trombose, porque o risco de uma oclusão de stent é um infarto frequentemente com grande potencial de ser um infarto fatal. Para um anticoagulante, quem tem uma prótese metálica, é uma morte em edema agudo de pulmão. Então, o AVC é uma complicação quando a gente também suspende os dois antiagregantes em muitas condições. Então, o que a gente faz na prática clínica? A gente busca as indicações, né? Se a gente tem dúvida, a gente hoje usa a inteligência artificial para mostrar e fazer o prompt específico. Para essa cirurgia, tem benefício ou só aumenta o risco de sangramento? E se ele falar que no NET, na relação benefício, né, e risco, é favorável, né? Se você tem uma diretriz apontando que é favorável, a minha visão é procure um cirurgião que opere, tomando antiagregante.
não é? Porque suspender um antiagregante pode ser uma situação trágica para o paciente, tá bom? Então essa é a minha visão. Existem condições que a gente é obrigado a suspender, mas a maioria das cirurgias não cardíacas a gente faz minimamente o paciente tomando aspirina. A outra pergunta que eu queria fazer a você é que a gente estava numa roda outro dia conversando sobre Monjaro. Eu queria te ouvir um pouco sobre Monjaro e doenças cardiovasculares. O que você acha em relação a isso? Bem, esse é um remédio revolucionário, né? Revolucionário por quê? Do ponto de vista cardiovascular, ele trata os cavaleiros do apocalipse do sistema cardiovascular, que é o quê? Reduz infarto, ele reduz eventos cardiovasculares duros, não é? Vai tratando a insuficiência cardíaca, ele tem um papel importante em diminuir a apneia do sono, ele tem efeitos sobre a inflamação, reduz pressão arterial. Então, o conjunto e trata também o que é a obesidade, não é? A esteatose, a esteatohepatite, que hoje o cardiologista cuida. Então, o eixo inflamação e trombose, obviamente, no indivíduo que tem indicação médica para ele, não é? Algo extremamente importante, não é? Porque no passado, o que a gente conseguia com dieta era muito pequeno. A gente conseguia emagrecer as pessoas 3%, 2%, ela recuperava tudo em um ano. E a gente achava, não é, que era falta de vontade da pessoa. Não é? A gente não sabia que a obesidade, como há 10 anos atrás, foi classificada como uma doença. Uma doença que envolve diferentes fenótipos. Um fenótipo que às vezes o paciente come muito e obviamente tem, e é fundamental esse eixo da saciedade, não é? Então tornar isso uma coisa importante. Existe um eixo psicogênico e existe um eixo metabólico que a gente também conhecia pouco, não é? Que às vezes o sujeito fala para você, olha, eu como pouco, mas esse pouco eu ganho peso. Então, esses diferentes fenótipos da obesidade, já que a obesidade também envolve a flora bacteriana, não é? E, obviamente, o microbioma tem um papel importante em inflamação, e é claro, não é? Essa classe de droga traz consigo o quê? Um conjunto de parefeitos, como todas as drogas. É sempre o quê? Uma balança. O risco de pancreatite é real? Sim. O risco de cegueira é pequeno? É bem pequeno, né? Muito pequeno, não é? Mas o risco de ter cálculo existe? Existe. E é por isso que é uma droga que não é para ser prescrita no aniversário, não é? E não é para ser feito conversando um com o outro. É feito por médico, não é? Gente que teve treinamento com isso, não é? Indivíduos que fazem cardiometabologia, diabetólogos, endocrinologistas, hoje os hepatologistas. Então é um medicamento como todos os outros medicamentos. É como vocês perguntaram para mim, cannabis funciona? Para algumas indicações, certamente, não é? Promovem impacto em desfecho do paciente. Em muitas outras situações, ainda é obscuro, deve ser apenas prescrito por médico que tem experiência, competência e vivência? A resposta é sim, não é? Mas, obviamente, muita gente deve ter chegado no seu consultório fazendo, doutor, será que vai melhorar o comportamento do meu pai ou da minha mãe com cannabis? E aí você dá um sorriso para ele e fala assim, olha, infelizmente, nós não temos essa resposta ainda. A única coisa que eu posso dizer a você é que aqui não está indicado. Não é como médico, né, que acredita em ciência. Não é? Obviamente, o médico, não é, que não acredita em vacina, que não acredita em estatina, que não acredita em antitrombótico, não é? Obviamente, que não acredita nessas novas drogas da obesidade que fizeram uma revolução. Não é? Agora, é para todo mundo? Não. Precisa de gente experiente, cuidado multidisciplinar e, principalmente, utilizar dentro de protocolos, né? E acompanhamento e monitoração.
não é? O monitoramento desses pacientes é importante. Por quê? Porque são drogas que ainda estamos aprendendo os efeitos colaterais, não é? Então, o que eu posso dizer a vocês, não é? Que eu acredito muito nessa revolução dessa classe de drogas, não é? Agora, a gente tem que estar sempre acompanhando, monitorando e, obviamente, não acreditando que isso é uma droga recreacional, não é? Isso não é uma coisa que é para gerar alegria, nem ser administrado e comercializado sem a gente conhecer procedência, sem ser acompanhado por um profissional médico, que é muito adequado isso, né? E é óbvio que é uma revolução, né? Eu não tenho dúvida que aquilo que a gente não conseguia, hoje a gente consegue. Pessoas perdendo 12, 13, 14, 15, 16% da massa corporal, né? E isso mudando a vida das pessoas, né? Mudando os riscos, né? E, obviamente, reduzindo uma série de riscos adicionais, além da obesidade. Então, o que é interessante é que, além do componente da obesidade, você tem uma série de outros efeitos que não tem nada a ver com a perda de peso propriamente dito, que a gente está aprendendo e, obviamente, estudando. Alguém quer fazer um comentário? O Lírio levantou o braço? Não. Tá bom. Agradecer imensamente, novamente, doutor Evandro, professor, meu amigo. Fico muito grato com a presença dele, sempre aprendo bastante. Espero que vocês tenham se beneficiado dessa belíssima aula. Doutora Conceição, novamente, vem aqui só quando o doutor Evandro está aqui, mas isso aí para mim é um prazer. Isso para mim é um prazer e sei que ela é fã dele, além de parente. Então, queria agradecer a todo mundo aí pela oportunidade e agradecer ao doutor Evandro imensamente pela disponibilidade dele.